Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo às quintas-feiras de manhã ou todo Dali, de toda lua, depende do tipo de calendário, do tipo de coordenada de tempo que você segue. Hoje, quinta-feira, hoje é dia 20, né? Dia 20/6 e dentro da lei do tempo, hoje é Dali 22 da lua cristal, a lua da cooperação. E seguindo as coordenadas do tempo, hoje nós estamos num dia de noite solar azul, que traz a seguinte energia: pulso com o fim de sonhar, realizando a intuição, selo a entrada da abundância com tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder da autogeração. Então hoje é um dia para vocês trazerem a energia, a pulsação do sonho, da intuição, para poder gerar abundância na vida de vocês e cumprir o propósito. Mas como que a gente utiliza essa energia da abundância a nosso favor? E aí a gente vai entrar no tema da nossa live de hoje, que é a lei da polaridade. Porque quando a gente fala em abundância, sempre vem na nossa mente abundância, uma coisa boa, que a gente vai ter muita quantidade de uma coisa muito boa, né? Quando a gente fala em abundância, é essa percepção que a gente tem. Mas, de acordo com a lei da polaridade, tudo tem seus polos, tudo tem os seus extremos, né? Luz e sombra, bom e ruim, bom e mal, bem e mal, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio. E quando a gente fala em abundância, a gente fala sobre uma grande quantidade, sim, mas pode ser de coisas boas e de coisas ruins. Depende de em qual polaridade você vai vibrar, depende de qual polaridade você vai atrair, depende de qual polaridade você vai focar a sua atenção. Por isso que a gente precisa olhar para dentro, entender onde nós vibramos, qual é a maior vibração que nos move, o que existe em abundância dentro da gente, porque é isso que a gente vai atrair para a nossa vida a partir do princípio da correspondência que a gente já viu em outras lives, né? Então, quando vocês falarem em abundância, em querer trazer abundância para a vida, pensa sempre nessa questão. Abundância pode ser de coisas boas ou de coisas ruins. Depende do que você está atraindo. Não pelo seu desejo consciente, mas por aquilo que você está vibrando, pela informação que você está enviando para o universo. É isso que vai ser trazido até você, é isso que você vai estar atraindo. E falando em lei da polaridade, vou começar lendo, né, a própria lei em si, de acordo com Kybalion. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par oposto. O igual e o desigual são os mesmos. Os opostos são idênticos na sua natureza, mas em graus diferentes. Extremos se encontram, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este é o quarto princípio do Kybalion, das 7 leis herméticas de Hermes Trismegistus, e é o princípio da polaridade. E o que o princípio da polaridade nos diz? Exatamente isso, que tudo tem polos. Bem e mal fazem parte da mesma natureza, frio e quente fazem parte da mesma natureza, alto e baixo fazem parte da mesma natureza, em gradações diferenciadas. E tudo que chega no seu extremo oposto tende a ativar o outro oposto, né? Tudo que existe possui a sua contraparte dentro de si mesmo. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, a gente tem a tendência de polarizar, mas não polarizar para poder unificar e encontrar um ponto de equilíbrio, mas para se colocar num polo ou se colocar em outro polo. E a gente presenciou e ainda presencia isso de uma maneira muito intensa no nosso país, quando a gente se refere à questão política, né? Houve um momento aí na nossa história política bem recente em que o país foi dividido.
foi polarizado, aqueles que estavam de um lado, aqueles que estavam do outro. E aqueles que estavam no meio, tentando encontrar ali, né, um ponto de equilíbrio, um ponto de diálogo, algo que pudesse trazer um equilíbrio para a coisa, sem que eles mesmos quisessem, eles foram jogados de um lado ou de outro, porque ou você está comigo ou você está contra mim. Isso que é o processo da polarização, quando você chega aos extremos opostos. E quando a gente para analisar os discursos, né, mesmo que a gente não queira acompanhar, isso acaba chegando até nós, quando a gente para analisar os discursos, para analisar a forma de se colocar diante das situações, a gente vê que esses que foram muito para o extremo dos opostos, eles acabam trazendo um discurso tão igual àquele que está na sua oposição. Então a gente acaba caindo no mesmo processo sempre. E essa polarização de contraparte, de eu sou preto, você é branco, eu sou verde, você é vermelho, ou como está surgindo aí, né? Eu sou verde, você é preto, né? Para quem está acompanhando o mundo nerd aí da Casa do Dragão, a guerra entre os verdes e os pretos, essa polarização, ela não traz um crescimento. A polarização que a gente precisa trazer é entender que existe dois polos, duas faces da mesma moeda, que as duas compõem aquela moeda, que uma face não pode existir sem a outra face, porque se não existe uma face, a moeda em si não vai existir, e tentar encontrar o equilíbrio entre aquelas duas faces. Porque aquelas duas faces, aquelas duas polaridades, elas existem dentro de cada um de nós. Então, se você para analisar os discursos de maneira bem distante, bem com o olhar de fora, bem afastado, seja na questão política, seja na questão da Casa do Dragão, né, The House of the Dragon, que está começando agora a segunda temporada, e eu sou bem nerd nesse sentido, então eu acompanho mesmo, e eu trago esses exemplos porque para mim faz muito sentido. Quando você olha de fora, você vai encontrar pontos comuns, tanto com um polo quanto com outro polo, porque os dois existem em conjunto, os dois existem dentro de si e existem dentro de cada um. Qual é a questão? Onde você escolhe colocar o seu foco? No extremo ou buscar o equilíbrio? E a gente vê isso em outras questões também. Por exemplo, relacionamentos entre pessoas. Quando a gente fala de sentimento, né? E todo mundo já ouviu isso na vida, que amor e ódio são duas faces da mesma moeda. O dito popular fala a respeito disso. Então, às vezes você ama tanto uma pessoa que aquele amor se transforma em ódio. E aquele ódio, em algum momento, se transforma em amor novamente. Quantas relações vocês já não viram que as pessoas se amam tanto, mas brigam desesperadamente, não conseguem ficar perto uma da outra, porque não encontraram esse ponto de equilíbrio. A polarização, ela funciona para você buscar o ponto de equilíbrio, não para você estagnar em um polo ou em outro polo. Porque a gente precisa transitar entre os dois polos para que a gente possa fazer o aprendizado da nossa alma e encontrar o caminho do meio. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura disso. Porque isso eu acho que é uma coisa assim fantástica, que foi construída, desenvolvida há muitos anos, há muitos milênios, e que traz essa verdade de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão abrangente, que eu não sei como que isso ainda não foi completamente estudado pelo Ocidente. Esse símbolozinho aqui, todo mundo já viu esse símbolo. A gente conhece ele como Yin e Yang. Alguns que vão um pouco mais além conhecem ele como Tao. Tinha até uma marca antigamente, na década de 80, 90, que usava esse símbolo, né, como registro da marca, e tinha um outro nome também que eu não me lembro mais, né, porque os anos vão passando, a memória vai falhando. Mas
Este símbolo, ele demonstra exatamente isso, que quando a gente chega numa polaridade extrema, né? Peraí que eu perdi a página aqui. Ó. Quando você chega no extremo oposto de uma polaridade, você entra no outro. E quando você chega no extremo, você acessa o oposto. Chega no extremo, acessa o oposto. Quando, na verdade, o que você precisa acessar aqui? O caminho do meio, para polarizar as duas polaridades, os dois opostos, e encontrar um caminho que seja fluido, que seja reto, que seja o equilíbrio, o verdadeiro tal, o caminho do meio. E não ficar transitando entre os opostos, nessa roda de samsara que não cessa nunca. Só que a gente tem uma tendência de tomar partido. Ou é certo ou é errado, ou é claro ou é escuro, ou tem luz ou tem sombra, ou é bom ou é mal. E a gente tende a classificar, né? Porque a gente tem uma mente racional, então é normal que a gente busque essa classificação. Porém, o ser humano ele é muito mais do que isso. E quando a gente fala de ser humano, a gente não pode categorizar. Eu vim falando a respeito disso com alguns partilhantes essa semana, que as pessoas vêm para o atendimento e elas falam, eu queria tratar a minha área financeira, ou eu queria tratar a minha área de saúde, ou eu queria tratar a minha área de relacionamentos, como se a nossa vida fosse compartimentada. E assim, para o terapeuta e até para a pessoa também fazer esse olhar mais focado, fazer essa compartimentação é até um pouco vantajoso, né? Porque você consegue falar, não, vamos falar só da vida financeira, então vou colocar o foco só nisso. E o terapeuta em si, ao ouvir o discurso do partilhante, ele acaba trazendo elementos com foco nessa questão financeira. Mas se você consegue ampliar a sua visão e entender que o ser humano é um só, portanto, todas as áreas da vida dele não são áreas, são partes de um todo, que sem o todo ou sem as demais partes não existiriam, e é a mesma questão da polaridade, né? Um oposto ele só existe porque existe o outro, um polo só existe porque existe o outro, e isso compõe um inteiro. A gente conseguiria olhar para a vida do ser humano e tratar o ser humano de maneira mais abrangente, de maneira que pudesse trazer para ele um entendimento de que o que acontece na vida financeira dele também é o mesmo que impulsiona os problemas na vida, nos relacionamentos, também é o mesmo que impulsiona os problemas na vida familiar, também é o mesmo que impulsiona os problemas no trabalho, também é o mesmo que impulsiona as questões de saúde, porque o ser humano é um só. Então, quando a gente fala sobre causa raiz, a gente está falando sobre a origem daquilo que está gerando os problemas na vida hoje. E é na vida de uma pessoa inteira. Então, você olhar a questão, você compartimenta, você separa, você traz aquela separação e você direciona o olhar do seu partilhante apenas para o entendimento daquela questão. Mas quando você traz uma abrangência e consegue fazer as relações entre esse ponto de origem, que a gente chama de causa raiz, e as relações de causalidade estabelecidas que estão impactando aquela questão específica que ele trouxe, mas que também impactam as demais questões, você também amplia a visão do partilhante para que ele possa olhar para a própria vida como uma só vida de uma pessoa, de um indivíduo, de uma existência. E aí, em vez dele trabalhar partes de si, ele consegue se trabalhar inteiramente. E é essa a visão que a gente precisa trazer, não só dentro da terapia. Eu trouxe um exemplo da terapia porque isso está muito presente ultimamente, mas também a gente precisa trazer esse olhar para a nossa vida cotidiana,
porque a gente tem uma estrutura de existência, uma estrutura de vida compartimentada, né? A gente tem hora para acordar, a gente tem hora para tomar o café da manhã, a gente tem hora para trabalhar, a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para trabalhar de novo, a gente tem hora talvez para um cafezinho, tem gente que não tem nem hora para o cafezinho, a gente tem hora de sair do trabalho, a gente tem hora de chegar em casa, a gente tem hora de talvez sentar e conseguir assistir alguma coisa para tentar ter um momento de lazer, a gente tem hora de jantar, a gente tem hora de dormir. A gente tem dia de trabalho, a gente tem dia de estudo, a gente tem dia de descanso. A gente categorizou toda a nossa vida. Mas olha a vida em si, para além da estrutura humana. Imagina você morando numa floresta. Você acorda de acordo com a incidência de luz solar, você come de acordo com o que o seu corpo pede, no momento em que ele pede, você se banha no momento em que seu corpo pede, você descansa no momento em que seu corpo pede, você vai à caça ou você vai plantar, cuidar da lavoura no momento mais adequado do dia, de acordo com os ciclos naturais do tempo. Então, essa vida compartimentada que a gente vive é uma estrutura construída. E é uma estrutura construída que estabelece um padrão mental. Mas se a gente vê a vida como um todo, e a vida como um todo é a vida do planeta, é a natureza em si, isso que a gente acha que está tão distante da gente, não existe essa estruturação. Os ciclos são regidos de acordo com a incidência ou não da luz. E nós deveríamos viver de acordo com isso também. Só que a gente estabeleceu uma estrutura social que exige que a gente se adeque a tudo isso. Mas a gente pode começar a pensar fora dessa caixinha, seguindo esse padrão até que ele modifique em algum momento. Precisa, porque a gente também está, né, em sociedade, e a sociedade tem essa estrutura, a gente precisa aderir a ela também. Mas se você consegue olhar de fora, trazer essa visão mais globalizada em relação ao funcionamento da vida planetária, não só ao funcionamento da vida humana, você consegue desconstruir padrões mentais estabelecidos e começar a construir novos padrões que sejam mais saudáveis para vocês. Por isso que a gente não pode polarizar tudo. E nesse exemplo que eu trouxe, essas categorizações, esses particionamentos da nossa vida, também é um tipo de polarização. Então, quando a gente fala sobre a lei da polaridade aplicada na nossa vida, a tendência é que a gente se ache sempre bom e aquele que faz algo que não está de acordo com o que a gente acha é mal, né? O bonzinho e o malzinho. A própria estrutura cristã é Deus e o demônio, o anjo e o demônio, né? O protetor, guardião e aquele que fica te atentando. Porém, a polaridade diz que ambos existem dentro de nós. Você pode ser uma pessoa extremamente boa, mas em algum momento você pode ser uma pessoa extremamente má. E isso pode ser que aconteça sem nem que você perceba. Porque isso pode estar acontecendo na visão de uma outra pessoa. Para você, você pode não estar fazendo nada demais. Mas a sua ação, que para você não é nada demais, para o outro pode estar sendo totalmente prejudicial. Então, tudo tem o seu duplo. Tudo possui o seu oposto, tudo possui a sua polaridade. Não acreditem que você é bom o tempo todo, não acreditem que a pessoa que cometeu algum ato, né, que a gente classifica como hediondo, é mal o tempo todo. Inclusive tem uma autora, hoje em dia eu acho que ela já até colabora aí com programas de TV e tal, mas na época que eu conheci ela era só escritora. Ela é uma criminóloga e ela escreveu alguns livros
a respeito de estudos realizados com aquelas pessoas classificadas como serial killers, que é a Ilana Kazoy. Os livros dela são muito direcionados assim em relação à entrevista e uma análise quase que psicológica. E esse livro, ele mostra, esses livros, né, ela tem vários livros, ele mostra que aquela pessoa considerada como um serial killer, um monstro da sociedade, é uma pessoa. Cometeu atos hediondos que talvez a gente não consiga nem imaginar. Sim, cometeu. Mas dentro daquela pessoa que comete esses atos hediondos, também existe um filho, também existe um pai, também existe um marido, também existe uma pessoa que tem suas dores, seus sofrimentos, seus desejos e também tem seu lado bom. Porque ninguém é mal, ninguém é bom. Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Você vê pessoas que se dizem extremamente boas e que ocupam até posições de autoridade, representando essa bondade na Terra, e que dentro do seu discurso se desfazem de outras pessoas, cometem crueldades a partir da fala e da indução da ação de outras pessoas contra aqueles com quem julga diferente, com quem não consegue lidar com a diversidade. E a gente está numa discussão em termos políticos nesse momento a respeito disso, de todo um grupo de pessoas que estão no poder, que estão na autoridade e que seguem um determinado preceito religioso que não concorda com uma lei já pré-estabelecida, com um direito já garantido em situações de risco e estão tentando tirar este direito de acordo com o que eles acham que é certo. Só que enquanto para eles estão fazendo bem, e não duvidem, na cabeça deles eles realmente estão fazendo bem. Na visão de outra pessoa, na visão de alguém que está passando por essa dificuldade, isso é um extremo mal. Então a gente não pode polarizar nesse sentido de que ou é certo ou é errado. Tudo é certo e errado ao mesmo tempo. Depende da forma como você olha, depende do ponto de vista, depende do foco. E trazendo essa percepção para a nossa vida, a gente pode começar a entender essa ação que eu estou tendo, essa decisão que eu estou tomando, ela está polarizada para equilibrar ou ela está polarizada para extremar? Para colocar nos extremos. É só um ponto de vista, é só uma meia-verdade ou eu estou englobando as duas possibilidades para poder focar naquilo que eu acho que vai contribuir mais. Não para mim, mas para o todo. Assim a gente consegue trazer o tal do tal, né? O caminho do meio, o equilíbrio. Mas se a gente só escolhe olhar para aquilo que condiz com o nosso ponto de vista, com a nossa verdade, sem se permitir olhar para outras possibilidades, a gente não caminha, a gente não sai do lugar. E isso também diz respeito a uma questão que sempre aparece também em consultório, que as pessoas chegam e falam, eu olho para o mundo, eu só vejo coisa ruim. Eu só vejo maldade acontecendo, eu não vejo nada de bom, para mim não faz sentido continuar nessa vida. É pesado, mas eu escuto isso muitas vezes. Mas por quê? Porque a pessoa está com foco apenas para uma polaridade negativa. Mas se existe a polaridade negativa, existe também a polaridade positiva. Se existe escuridão, também existe luz. Onde que você escolhe colocar o seu ponto de vista? É mais fácil para a gente olhar o negativo, porque foi essa a estrutura que estabeleceu a sociedade que nós temos atualmente. O que chama atenção é o que causa dor, é o que causa sofrimento, é o que é pecado, é o que causa escândalo.
É isso que chama atenção, é isso que dá ibope e é isso que sai nos noticiários. Agora, as coisas boas, a gente às vezes passa batido por nós, a gente nem repara. Mas por que que a gente olha para o negativo? Porque a nossa estrutura de existência nessa sociedade ocidental é pautada no medo e na culpa, que são sentimentos densos, de baixa vibração. E aí a gente vai se conectar com aquilo que a gente vibra, os derivados do medo, aquilo que nos faz sentir culpados. E até mesmo por uma questão de confirmar a nossa visão de mundo. Agora, se você começa a transmutar essa possibilidade e começa a olhar o que está acontecendo aqui do lado, enquanto tem gente matando e roubando aqui, o que está acontecendo aqui do lado? Olha, tem gente plantando árvore para salvar uma espécie da extinção. Olha, tem gente fazendo vídeo de comida nas redes sociais para depois distribuir para as pessoas que não têm condições de comprar comida. Então, tudo depende de qual polaridade você vai escolher colocar o seu ponto de vista, sem negar a outra polaridade, mas trazendo essa polarização para encontrar o ponto em comum, para encontrar o ponto de equilíbrio. E essa lei da polaridade, ela nos diz justamente isso. Isso é um processo de transmutação mental. Porque se são padrões mentais construídos, você pode modificar. Não é dado. Foi construído. Foi construído por quê? Porque a gente caiu nessa sociedade, né? Se a gente tivesse nascido, sei lá na China, talvez a gente, não na China atualmente, talvez não, mas lá na China medieval, a gente teria outra forma de existência. Se a gente tivesse nascido na Índia, a gente teria outra forma de existência, mas a gente nasceu no Ocidente. Então a gente caiu aqui com uma estrutura já pronta e essa estrutura construiu os nossos padrões mentais. Só que uma vez que a gente toma consciência deles, a gente pode mudar. E esses princípios herméticos é o que nos permitem olhar para isso de uma maneira mais consciente. Vou ler para vocês, o princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par oposto. O igual e o desigual são os mesmos. Os opostos são idênticos na natureza, mas em grau diferente. Extremos se encontram, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seus dois opostos, os quais eram antigos axiomas herméticos. Explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos perplexos e que foram declarados da seguinte forma: a tese e a antítese são idênticas na sua natureza, mas em grau diferente. Opostos são os mesmos, diferindo apenas em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Extremos se encontram. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados de tudo. E etc. Explicam que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são realmente apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variados entre eles. Para ilustrar, calor e frio, embora opostos, são realmente a mesma coisa. As diferenças consistem apenas em graus da mesma coisa. Olhe para o seu termômetro e veja se você pode descobrir onde o calor termina e o frio começa. Hoje em dia talvez seja mais difícil conseguir verificar isso porque a gente tem o termômetro digital, né? Mas esse termômetro aqui ele está se referindo àquele que tem a gradação. Não existe tal coisa como calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio simplesmente indicam diferentes graus da mesma coisa. A mesma coisa que se manifesta como calor e frio é apenas uma forma, variedade e taxa de vibração.
Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos do que chamamos de calor. E os fenômenos resultantes são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso de luz e escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença apenas nos diversos graus entre os dois polos dos fenômenos, onde a escuridão deixa de existir e a luz começa. Qual é a diferença entre grande e pequeno, entre duro e macio, entre preto e branco, entre o perspicaz e o nécio, entre barulho e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode substituí-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Vamos dar um exemplo radical e extremo, o de amor e ódio. Dois estados mentais que aparentemente são totalmente diferentes, e assim existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto do meio em que usamos os termos igual ou desigual, que sombreiam um ao outro tão gradualmente que às vezes temos dificuldade em saber se gostamos ou se não gostamos, ou nenhum. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como será percebido se pensarem nisso por um momento. E mais, o que é de maior importância aos hermetistas, presta atenção nisso, é possível mudar as vibrações de ódio para as vibrações de amor na própria mente e na mente dos outros. Vou dar uma parada aqui. Hoje em dia a gente tem acesso a muitos filmes, séries, programas de TV, de variadas emissoras, né, de variados estúdios e de variados temas. Quantos de vocês já não assistiram uma série ou um filme em que tinha lá o mocinho e o bandido, né, o herói e o anti-herói, e que o enredo do filme fez com que vocês gostassem do anti-herói, daquele que é considerado o malvado do filme? E quantas vezes vocês já assistiram algum filme, alguma série que tem o herói e o anti-herói e no final vocês ficaram em dúvida sobre será que o herói realmente estava certo ou será que o anti-herói é que estava certo na história? Ou que vocês perceberam que ambos tinham motivos que eram certos? Conseguem perceber? Isso está vindo de fora para dentro. Mas se vocês pararem para analisar, vocês podem fazer isso com tudo de dentro para fora. E principalmente dentro de vocês. Muitos de vocês que leram essas linhas tiveram experiências pessoais de transição rápida, involuntária, do amor para o ódio. E o contrário no seu próprio caso e do outro. E você perceberá, portanto, a possibilidade disso ser realizado pelo uso da sua vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o mal para o bem, por meio de uma aplicação do princípio da polaridade. Em suma, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. Um entendimento do princípio permitirá que alguém mude sua própria polaridade, assim como a dos outros, se dedicar o tempo e o estudo necessário para dominar essa arte. É um passinho de cada vez. Não é da noite para o dia, mas uma virada de chave começa a possibilidade de você construir novos padrões de pensamento. E isso é desde ações simples até coisas grandiosas. Por exemplo, vou fazer um bolo. Peguei uma receita na internet e vou fazer um bolo. Todo mundo que já pegou receita na internet sabe que nem sempre a receita da internet sai exatamente como deveria, né? Eu mesma sou mestre em pegar receita na internet e depois dá tudo errado, não consegui aproveitar nada. Vou fazer um bolo. Peguei a receita na internet.
Eu posso pegar essa receita e começar a fazer o bolo pensando, caraca, isso vai dar muito errado, isso não vai dar certo. E chegar num ponto que eu nem tento, com medo de dar errado. Mas ao mesmo tempo que eu começo a pensar que vai dar errado, eu posso transmutar esse pensamento e começar a pensar coisas boas. Pensar, não, vai dar certo. Se não der certo, o que sair no resultado vai ser bom o suficiente para que eu consiga comer. Isso é transmutação, isso é inversão de polaridade, desde as pequenas coisas até as mais grandiosas. Vou investir na bolsa de valores. Ah, mas se eu investir eu posso perder todo o dinheiro. Mas se eu investir eu posso ganhar muito mais dinheiro. Conseguem perceber? Tudo depende da forma como você se relaciona. E a nossa vida está cheia de exemplos disso. O tempo todo a gente reclama, o tempo todo a gente critica, o tempo todo a gente julga, o tempo todo a gente tem pensamentos negativos. Só que a gente está tão desconectado que isso passa por nós como algo normal, natural, e a gente não faz nada a respeito. Até que a sua vida esteja repleta de sentimentos, pensamentos e emoções densos que fazem com que você não consiga sair do lugar. Porque isso desgasta energeticamente. Agora, se você consegue parar e observar, nossa, hoje o dia amanheceu muito frio. Tá um frio assim de rachar, de doer os ossos, eu detesto esse frio. Olha o tanto de vibração negativa que eu tô jogando já no início do meu dia. Agora, se eu acordo e falo, caraca, hoje tá frio pra caramba, que bom, vou colocar uma roupa bem quentinha, bem aconchegante, tomar um café quentinho, um café com leite ou um chocolate quente, coisa que não dá pra fazer no calor, né? Ou hoje tá um sol de rachar, um calor absurdo, vontade de ficar dentro da piscina o dia inteiro porque eu não suporto esse calor. Isso faz eu me sentir como se eu estivesse derretendo, minha pressão cai, eu fico mal o dia inteiro. Não, hoje está um sol de rachar, um dia lindo, maravilhoso. Olha que céu azul, gente, é a vida. Tudo depende da forma como a gente se relaciona. E o princípio da polaridade fundamentalmente vem nos mostrar isso. De pequenas situações cotidianas, corriqueiras, você consegue fazer grandes transformações na sua vida. Se você estiver presente, se você estiver consciente. Esse processo da transmutação mental, essa lei da polaridade, que foi escrita aí há mais de 3.000 anos, né, e deixada e esquecida e tentada ser resgatada e condenada pela Santa Inquisição e depois futuramente resgatada novamente, e agora aos poucos a gente está tentando reaver muito do conhecimento que foi perdido nessa idade escura aí da nossa história. Ela talvez, não tenho certeza, não posso dizer que seja, mas eu tenho certeza que direta ou indiretamente contribuiu para a construção de um dos maiores conhecimentos a respeito do ser humano que já existiu na nossa era moderna, que é a psicanálise. Né? Para quem não sabe, a psicanálise começou com Freud. A prática de psicologia clínica começou a partir de Freud. Antes disso, você fazia testes em laboratórios com animais e fazia uma comparação com o funcionamento do ser humano. Freud foi quem primeiro começou a traçar um panorama do sistema psíquico, né? No artigo do projeto, que foi publicado em 1900, mas que é de 1890 qualquer coisa, e que foi desenvolvendo todo um estudo a respeito do funcionamento psíquico do ser humano, que deu base para que outras vertentes dentro da psicologia pudessem surgir, mas tudo veio a partir da psicanálise. E se você olha a obra de Freud, tem um texto específico chamado A Pulsão e Suas Vicissitudes, que ele fala justamente sobre esses pares de opostos dentro do funcionamento psíquico. E depois ele fala a respeito disso também nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E quando você analisa toda a obra de Freud,
ela tem totalmente um discurso antitético, um discurso de polaridades, né? Todos os conceitos dentro da psicanálise têm os seus pares opostos. Pulsão de vida, pulsão de morte, amor e ódio, que mais? Eros e Thanatos, né, que é o princípio de vida, a pulsão de vida, a pulsão de morte, o princípio de prazer, o princípio da realidade, o prazer e o desprazer. São vários, né? Não dá para trazer todos aqui porque a obra realmente é uma obra muito grande, muito profunda, não é algo que você leia de uma vez só e compreenda tudo. É um estudo muito profundo. E o que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque isso, quando eu estava na faculdade, foi uma coisa que me chamou muita atenção, esses pares de opostos, né? Sujeito e objeto, realidade, realidade externa, realidade interna, porque isso compõe a forma como o nosso aparelho psíquico funciona. E se compõe a forma como o nosso aparelho psíquico funciona, compõe a forma como nós funcionamos, porque o nosso aparelho psíquico é o que nos permite viver nessa realidade. E isso só comprova a lei da polaridade aplicada na prática e estudada cientificamente. Então, para quem é da área aí, se quiser dar uma olhada nisso com carinho um pouco mais, né, com mais cuidado na obra de Freud, com esse foco desse discurso antitético, vocês vão perceber que a lei da polaridade está ali do princípio ao fim. Desde o primeiro artigo, que é o projeto de 1905, se eu não me engano, 1901, não me lembro exatamente a data, até o final das suas obras. Tudo você encontra pares de opostos e o princípio da polaridade. Disfarçadamente, mas está lá. E eu tenho certeza que ou ele já tinha tido acesso a esse conhecimento, eu acredito que sim, porque era um homem muito estudioso e procurava realmente transformar a psicanálise numa ciência reconhecidamente, ou de alguma forma isso estava ali na nosfera intuindo ele nessa construção, né? Mas isso foi só para ilustrar realmente que o princípio da polaridade está aplicado diretamente ao nosso funcionamento. E se está aplicado diretamente ao nosso funcionamento, como diz aqui o texto do Kybalion, ela se torna uma fase da alquimia mental. Então, para que você consiga realizar o seu aprendizado de alma, você precisa experimentar as duas polaridades. Se você não consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois polos numa existência e colocar isso em prática na sua vida, você vai vir numa existência num extremo, na outra existência no outro extremo. E assim até que você aprenda a lidar com as duas polaridades. Porque as polaridades, pensa numa pilha, as polaridades funcionam para a criação. Você precisa de polo negativo e positivo, que os dois se encontrem para que haja ali energia. Se tiver só polo positivo, não tem energia. Você precisa do positivo junto com o negativo. E se a gente fica só num polo, a gente não evolui. A gente precisa dos dois polos unidos nesse caminho do meio para que a gente consiga realmente ter energia para evoluir. E isso é o que a gente escuta muito hoje em dia, né? Que para você se curar, para você trazer a sua luz à tona, você precisa olhar para as suas sombras. E olhar para as suas sombras é justamente isso. Deixar de fingir que não existe esse lado seu que você não gosta muito, puxar ele do inconsciente para fora, convidar ele para sentar e bater um papo. Mas como diz a tradição chinesa, né? Se a tristeza bate à sua porta, você abre a porta e convida ela para entrar. Senta com ela e conversa, mas não sirva chá, para que ela não se demore mais do que seja necessário. Agora, se você não abre a porta, ela vai ficar ali esmurrando, 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 até você enlouquecer. Então, eu convido vocês a olharem para as suas sombras.
E aqui no livro do professor Eric, A Lei da Polaridade, olha, aqui é estabelecido que tudo no universo é apresentado em pares, equilibrando os opostos, luz e escuridão, branco e preto, alto e baixo, grande e pequeno, positivo e negativo. Para que um elemento exista, seu oposto também precisa existir, permitindo o aprendizado das consciências. Dessa maneira, o caminho para a ascensão do ser humano exige que ele vivencie os dois lados de tudo que se apresenta, ou seja, necessita experimentar a luz e a sombra, o positivo e o negativo, o bom e o ruim, o certo e o errado, para então lapidar a sua consciência ao longo de seu processo evolutivo. Essa é a nossa função, conseguir fazer esse ponto de encontro entre as duas polaridades e não polarizar extremamente, porque senão a gente não sai do lugar. A gente fica pulando igual bolinha de ping-pong, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando na verdade a gente tem que parar ali no meio da mesa, porque ali é o ponto de encontro, ali é o caminho do meio. E ali a gente lida tanto com um polo quanto com o outro polo, de maneira igual. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Excelente dia a todos, excelente dia a você também. Exato, questão de escolha, no foco e controle. Tudo é questão de escolha, gente. Só que a gente só escolhe se a gente tiver presente para escolher, se a gente tiver consciência do que a gente está escolhendo. Senão é o nosso inconsciente que está regendo tudo novamente e está regendo a partir de princípios de sobrevivência, que nem sempre são aqueles que vão fazer com que você cresça, com que você evolua, mas que vão te manter na zona de conforto. Quando uma criança nasce numa cultura familiar de focar no medo e culpa, como esse indivíduo pode mudar na adolescência e na vida adulta? Na adolescência, Ju, eu acho mais difícil, porque na adolescência você ainda está muito perdido, né? Dentro da psicologia a gente fala que o adolescente é a criança com poder de ação, mas que mentalmente ainda funciona como uma criança. E aí é que está o perigo do adolescente. Por isso que adolescente é inconsequente, porque ele não tem a percepção de um adulto, ele ainda tem uma percepção infantilizada, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de ação, porque ele já saiu para o mundo, né? Então o adolescente, ou ele vai seguir exatamente o que os pais ensinaram, ou ele vai quebrar com o que os pais ensinaram e seguir o que os amigos estão dizendo. Então é muito complexo o período da adolescência até para o próprio adolescente que está passando por ele, né? Mas na vida adulta a gente quebra esse padrão fazendo esse distanciamento, olhando qual é o padrão no qual foi implantado para mim, qual é o padrão no qual eu aprendi a funcionar. Identificou? O que eu posso fazer para mudar? Diante de cada pequena situação, cresceu num padrão de medo e culpa, né? Eu cresci num padrão de medo, né? Eu cresci num padrão de medo tão grande que eu tinha medo de pegar um ônibus e ir para uma cidade que eu não conheço sozinha. Para vocês terem uma ideia, né? Para eu viajar para algum lugar, fazer algum curso, alguma coisa, sempre tinha que ter alguém junto comigo, porque eu tinha medo de ir sozinha. E não era medo de chegar lá, não saber o que fazer, não me perder ou acontecer alguma coisa. Era um medo que era inexplicável. Eu não sabia nem por que eu tinha medo, mas eu tinha medo. E aí eu identifiquei que isso era um padrão da minha família. Era um padrão de uma família do interior, de uma família que não teve grandes recursos, grandes acessos e que experimentaram situações que colocaram eles em posições de medo. E eu cresci dentro desse padrão. Uma vez que você identifica, você pode fazer diferente. O que eu fiz? Me meti a besta, entrei no ônibus e fui.
sozinha, com medo, mas fui. E aí eu vi que não tinha nada demais, entende? É conseguir perceber que aquele medo, aquela culpa, cabe nessa situação, é equivalente a essa situação, porque se eu estiver andando num, sei lá, no meio do Rio de Janeiro, no centro, né, ou lá na Praça da Sé, 10 horas da noite, sozinha, né, com celular, bolsa, tudo, carteira, é uma situação de risco. Então é uma situação que, se eu ver alguém estranho vindo na minha direção, sentir medo é condizente. Agora, se você está numa situação que sentir medo não é condizente, o que eu posso colocar aqui para substituir esse medo? Quais os pensamentos que eu posso começar a ativar para que este medo deixe de existir ou pelo menos fique um pouquinho menos pesado? Uma situação de culpa. Eu também cresci num padrão de culpa. Eu já contei essa história aqui de achar assim que o gerente me chamou na sala dele para fazer alguma coisa e eu já pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado dessa vez, né? Porque uma pessoa que cresce num padrão de culpa, ela se sente culpada por tudo que acontece no mundo, mesmo que não tenha nada a ver com ela. De alguma forma, ela acha alguma relação que vai fazer com que ela se sinta culpada. E é perceber, diante dessa situação, qual parte me cabe? Nenhuma? Então não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, eu me permito abrir mão disso. Mas são atitudes e decisões conscientes. Se você não tiver consciente, se você não tiver presente, o sentimento toma conta. E claro, um processo terapêutico sempre vai ajudar, né, gente? Vai ser assim, mais leve, mais fácil. A medida, grau, distância, é o que difere. Usa sempre o exemplo, Daniel, do termômetro. Você tem aquele termômetro de ambiente mesmo, né? Que a gente, geralmente em cidades que fazem mais frio, a gente consegue comprar, como Petrópolis, Campos de Jordão, Itatiaia, até em alguns lugares você encontra. Aquele termômetro, né? Que você tem lá os níveis, né? As gradações. O que difere se é calor ou frio é o nível que o termômetro tá. Mas não tem nada ali que especifique daqui para lá é frio, daqui para cá é quente. Porque eu que moro no interior do Rio de Janeiro, o termômetro chegou a 20 graus, eu tô morrendo de frio. Para mim já é inverno. Para alguém que mora no Rio Grande do Sul, tá calor. Entendeu? Então não tem nada que determine frio e calor. São gradações dentro de uma mesma reta. Eu hoje, cansada de pensar em achar soluções. Não cansa, Marisa? Isso é algo que a gente nunca tem que cansar, porque se a gente cansa e deixa de lado, a gente está abrindo mão de nós mesmos. E a gente não pode desistir de nós. Se a gente desiste de nós, ninguém mais vai lutar por nós. Então, é a gente por a gente mesmo. Não desista. Gratidão pela oportunidade de participação e olha que quase não entro, pois já era 10h30. Valeu muito a pena seguir minha intuição e estar aqui convosco nessa excelente live. Gratidão, Daniel. Mas o dia que você não conseguir entrar, depois você acessa, fica sempre salvo aqui no canal @tqabrasil. Fica salvo também futuramente lá no YouTube, não é de imediato que sobe para o YouTube, mas sempre vai lá para o YouTube também, então pode assistir no momento que for mais confortável, tá? Que live maravilhosa, que expansão de consciência, gratidão, gratidão a minha. É sempre muito bom estar aqui compartilhando com vocês, que também me ajuda a estudar, me ajuda a ter outros pontos de vista. Estou persistindo, isso aí. Eu falava muito isso para as mães dos alunos que eu atendia na rede pública, né? Que ela chegava, eu não aguento mais, esse garoto não resolve, não melhora, eu faço de tudo e parece que não dá certo, eu tô desistindo. E eu falava, não desista, ele é seu filho. Se você que é mãe não luta por ele, ninguém vai lutar por ele.
Você é a única que pode continuar nessa função. É um pouco pesado, né? Mas mãe não é fácil, não é essa romantização que a gente vê. E um filho precisa desse suporte para ele estar no mundo e se tornar uma pessoa. Então, uma mãe nunca pode desistir de um filho. E depois disso, ou até mesmo antes disso, uma pessoa não pode desistir de si mesma nunca. A gente é a única pessoa que pode lutar por nós. Obrigada, querida Nádia, por compartilhar todo o seu conhecimento que nos ajuda tanto a expandir a mente. Se ajudar uma só pessoa num pequeno momento, num pequeno insight, para mim já valeu a pena. Sinergicamente quântica. Porque é isso que a gente deseja, compartilhar conhecimento não só por compartilhar, não só para jogar informação em cima de vocês, mas para que vocês também possam trazer isso para refletir a respeito da vida de vocês e tentar mudar um pouquinho que seja. Porque esse é o processo, é um passinho de cada vez. Eu falo que é pegar o facão e abrir uma trilha na Mata Atlântica, né? Para quem não conhece, as florestas da Mata Atlântica, elas são fechadas, assim, não dá para você caminhar dentro, como algumas outras florestas. Então, é um passinho de cada vez abrindo a trilha no facão, tá? Bom, gente, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E agora eu vou fazer a leitura do campo energético de alguém que estiver disposto. Lembrando que essa live fica gravada, tudo que acontece fica gravado, eu não tenho como fazer edição antes de salvar essa live. Então, quem for participar desse atendimento ao vivo, esse atendimento também vai ficar gravado. Então, quem concorda com isso e deseja participar, coloca aí no chat eu aceito e eu quero e eu aceito, porque aí vocês estão dando a concordância de que o atendimento também vai ficar gravado, ok? Excelência é a palavra que define o processo evolutivo contínuo. Consciência contínua, é isso que a gente precisa. Essa pessoa aqui que eu não sei qual é o nome exatamente. Vamos ver se ela consegue entrar. Tem o sobrenome Aguiar, gente. Então, vamos ver se ela acessa. Olá. Olá, deixa eu só virar a câmera. Eu não sei como faz. Aí, achou. Olá, Tudo bom? tudo Qual é o bom? seu nome? Eu não consegui ver pelo... Quando eu reparei que você falou eu não consigo falar, falei com certeza é o meu nome. Negen, de Oliveira Aguiar Neta. É Negen mesmo, né? Negen. Negen de Oliveira Aguiar Neta. Aguiar Neta. Qual a data de nascimento? 9/1/1991. Você está falando de onde? Portugal, Porto. Portugal? Família Aguiar é aí de Portugal? Não, é do Brasil mesmo. Do Só eu tô Brasil? aqui. Porque meu sobrenome é Aguiar também. Eu sei que tem várias vertentes aí, né? Mas quem sabe eu não tinha uma Oliveira família em Portugal. também. Oliveira também. Ok, vamos ver como é que está seu campo, né, gente? Ó, o campo está livre, tá? Não tem nenhuma interferência. Isso é uma coisa que já agrega bastante, né?
Olha, né, em relação à escala Hawkins, você está calibrando a maior parte do tempo no nível de 10 elevado a 400, que é o nível da razão. É um nível, assim, altíssimo, que traz uma expansão de consciência muito boa, uma clareza mental muito boa, né, e que apenas 4% da população alcança sem o apoio de um processo terapêutico, né, fazendo seu próprio caminho, trilhando seu próprio caminho, olhando para dentro, fazendo o processo de autoconhecimento. Eu falo que com as terapias você consegue chegar até esse nível, a terapia te empurra até lá, né? Daí para frente é um trabalho pessoal interno. E você está nesse nível, então parabéns, tá? Porque você deve estar fazendo o seu processo com muita consciência. E o que eu falo para você, não para, tá? Continua. Uma consciência expandida, ela não retorna. Porém, Sim. a dificuldade do nível da razão é justamente ficar só na razão. Porque a gente tem uma estrutura de vida muito racional, a gente tem o racional muito valorizado, né? Desde que Descartes falou penso, logo existo, ferrou com todas as Todas as coisas. possibilidades da gente se conectar com a nossa intuição, né? Mas o que eu oriento é isso, se permita sentir, perceber o que que seu corpo te fala diante das situações, Tá tá? bem. Porque essa conexão é o que vai fazer com que você se abra para a possibilidade de acessar o campo do amor, que é o 10 Sim, elevado a 500 da escala, tá bom? tá bem. Muito Gratidão por obrigada. participar, querida. Gratidão. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada. Gratidão. Beijo. Tchau. Então, gente, é isso. Tá vendo? Eu não sei se ela participou de algum processo terapêutico ou não, se ela fez esse caminho sozinha, mas é possível. É possível se você se permitir olhar para dentro, acessar as suas sombras para fortalecer a sua luz. Utilizar as polaridades para unificar, encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Essa é a nossa principal função em termos de alquimia e de aprendizado de alma nessa existência. É lidar com as polaridades. Para vocês terem uma ideia, a gente olha muito para a nossa vida, né? Quando muito a gente olha para a questão do planeta. Indo um pouquinho mais, talvez a gente pense no sistema solar. Mas quando a gente pensa em galáxia, a nossa galáxia é binária. Se você olha para as imagens atuais da galáxia, que são imagens mais nítidas, ela é uma galáxia que possui dois braços espirais, né? A ciência diz que ela surge de um único buraco negro com dois braços espirais, girando ao redor desse buraco. Mas existem indícios, e não são indícios científicos, obviamente, isso vem de comunicações espirituais, de que no centro da galáxia existem dois buracos negros, por isso dois braços espirais. Então, tudo que está dentro dessa galáxia é binário. E essas 7 leis herméticas, né, são conhecidas como 7 leis universais, porque elas regem o universo, não só a nossa vida, não só a vida do nosso planeta, não só a vida do nosso sistema solar ou da nossa galáxia, mas do universo como um todo. Então a gente precisa fazer esse zoom out, né, olhar de fora, olhar de cima, ter essa visão mais abrangente para a partir do todo a gente conseguir compreender o que nós somos e por que nós somos. E a partir de nós também conseguir compreender o todo. A lei da correspondência que a gente já viu. Então, tudo está interligado, né? Tragam esse conhecimento, um anexado ao outro, sem separação, e essa abrangência na visão de vocês. Se incluam no todo e incluam o todo na vida de vocês, que vocês vão ver que a coisa ganha outra proporção, outras possibilidades, ok? Fiquem na paz e na luz. Em Laquete, eu sou outro você. Até a próxima semana.